Bom, pessoal, vou estar lendo com vocês a atividade, então vem falando um pouquinho aqui, formigas saúvas. Seu professor vai acessar a página da internet indicada para que você assista um vídeo sobre a vida das formigas saúvas. Então, após assistir o vídeo, faça o que se pede. Se eu conseguir, eu já baixo e envio para vocês, tá? Ela tem 2 centímetros de comprimento. Então, aqui tá mostrando, né, a formiga saúva em um formigueiro. Responda, as semelhanças entre a vida das formigas e a dos cupins? Pelo menos eles cavam, né, túneis debaixo da terra, né? Então podemos dizer que sim. Cite algumas semelhanças que você tenha observado. Então, se eles vivem em sociedade, se eles trabalham de modo cooperativo, né, para ajudar todo o habitat deles, né, todo o local em que eles estão vivendo. O que vocês podem estar falando também? Cada indivíduo, aí a gente tem que falar cada indivíduo, né? Nós estamos falando de indivíduos da mesma espécie, da formiga ou do cupim, se eles vão ter funções diferentes aonde eles estão trabalhando, né? O que eles vão desempenhar. E vocês vão falar se tem operário, se tem rainha, como que eles estão organizados, né, para desempenhar o trabalho deles. E depois, aqui na atividade, que tipo de relação será intensificada, será mais forte se a quantidade de seres vivos de uma determinada espécie aumentar muito e faltar alimento? Então, se a gente tem muitos indivíduos de mesma espécie, se faltar alimento, o que acontece lá, tá? E quais as semelhanças e diferenças entre uma sociedade e uma colônia? Você vai traçar as linhas aqui, dá para traçar 3 linhas. Então, você vai colocar semelhanças, aí você vai falar, né? Se a colônia e a sociedade têm semelhanças, certo? E depois você vai colocar diferenças. Quais as diferenças que há entre a sociedade e a colônia, ok? Então tem que voltar no texto, dar uma lidinha, volta o vídeo, presta bastante atenção. Depois, na próxima atividade, essa daqui na página 79, o que a gente pode estar fazendo? Ó, complete a tabela indicando o tipo de relação que está descrito em cada caso: parasitismo, protocooperação, inquilinismo ou predação, que é do predador, né? Animal caça para comer, o que é? Bactérias invadem o organismo humano, o que é? Que tipo de relação que acontece? O pássaro que se alimenta de carrapato do boi, então quem está beneficiando quem, o que está acontecendo? E a bromélia sobre o tronco de árvore, né? As duas fazendo uma associação aí. Qual é a relação, então, descrita em cada situação? Aí você vai escrever aqui. Se possível, se preciso for, volte no texto, né? Aqui nós temos um texto. Os caranguejos eremitas carregam uma concha com a qual protegem o seu corpo mole. Ó, esse aqui é o caranguejo eremita. É comum que sobre a concha existam anêmonas do mar, animais que vivem fixos a um substrato e apresentam tentáculos, esse aqui por cima, ó, com substâncias tóxicas. Com isso, o caranguejo é protegido contra predadores e a anêmona é transportada para diferentes locais. Então, vamos pensar, né? Que relação ecológica há entre o caranguejo e a anêmona? Por quê? Então, um é transportado e o outro é protegido, né? O que está acontecendo aqui? Que relação está ocorrendo entre esses 2 seres vivos? E na letra B, que tipo de relação há entre o caranguejo e seus predadores?
como o caranguejo é chamado nesse caso, né? No caso da situação assim, do caranguejo e o predador. Como que o caranguejo é chamado nesse caso, né? Ele é a presa desses predadores, porque ele está sendo protegido pela anêmona. E aí, quando a gente fala dessa relação do caranguejo e seus predadores, como que a gente dá o nome a essa relação, né? E o caranguejo, ele é quem? Ele é o predador ou ele é a presa, certo? Então, a partir daqui, né, vamos responder as atividades.